Boa tarde, pessoal. Boa tarde, queridos e queridas ouvintes e telespectadores pelo Facebook, aqui das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil. Nessa terça-feira, são 17h30. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata. Bom, pessoal, hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, mas hoje é um pouquinho mais especial, porque hoje é o dia que se consagra, que se celebra, que se comemora São Miguel Arcanjo. Na verdade, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, nós optamos por falar hoje um pouco sobre a excelsa, a grandiosa, a gloriosa consciência e hierarquia de São Miguel Arcanjo. Então vamos falar um pouquinho do simbolismo de São Miguel, o que significa, quais os seus atributos, quais as suas características nas teogonias, né? E também se existe alguma relação dessa grande consciência de Miguel, Micael, com a própria cosmogênese, antropogênese, que são as bases do conhecimento da doutrina teosófica, também chamada de sabedoria iniciática das idades, ou também eubiose, né? Então nós vamos procurar trazer um pouco desse simbolismo e um pouco dessa grandiosidade que é a própria consciência de Micael, né? E depois nós vamos falar um pouquinho também, tanto de Gabriel como de Rafael. Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos começar. Normalmente, né, a ideia que nós temos de São Miguel o São Miguel é chamado do guardião do paraíso, né, na teogonia, né, na tradição hebraica, cristã, e também islâmica, né, o guardião do paraíso. O arcanjo Miguel ou Micael é simbolizado com uma espada na sua mão direita, uma balança na mão esquerda, e ele está sobre, né, uma serpente também. A iconografia, as representações de Arcanjo Miguel sempre mostram ele dominando, né, uma serpente. Isso é muito simbólico, isso é muito significativo, porque nos evoca justamente a questão que é mencionada na Bíblia, né, no Antigo Testamento, é também mencionada, lógico, na tradição cabalística, com uma profundidade maior, né, na teosofia também sob um pouquinho outro viés, mas também existe essa relação forte, né, desse simbolismo de Arcanjo Miguel lutando, né, e vencendo a serpente. Então, nós vamos procurar entender aí um pouquinho melhor esse simbolismo e por que razão, né? Por que razão o Arcanjo Miguel segura a espada com a mão direita, a balança com a esquerda, né? E com os seus pés ele domina a própria serpente. A serpente aí significando, claro, né, o mal, né? Significando a ignorância, significando a involução, representando aí a própria involução. Enquanto o Arcanjo Miguel, simbolizando, por outro lado, aí justamente o triunfo da razão, né? O triunfo do aspecto humano, o triunfo da luz sobre a sombra, né? O triunfo da consciência sobre a ignorância. E essa representação, pessoal, ela tem origem, na verdade, em fatos que são muito, muito, muito profundos e são de uma complexidade muito grande
no que toca à própria cosmogênese e antropogênese, como eu falei aí, que são as bases do conhecimento teosófico, né, da sabedoria, chamada sabedoria iniciática das idades, que nos ensina o seguinte, né, que a evolução é regida pela escala setenária, é regida pelo número 7, é sempre dividido em 7. Tudo, sempre que se trata de evolução, nós falamos em 7. A teosofia nos ensina que do seio do eterno, o eterno, aquele que não tem princípio nem fim, né? Dentre os princípios herméticos nós chamamos de Mahat, né? O mentalismo, a mente, a grande mente cósmica, que é o tudo, né? Na verdade que é o todo que abarca o tudo, o oceano sem praias, né? O eterno, enfim, do próprio seio, né, da própria vontade do eterno, que se manifesta na forma da trindade, né, na forma do triângulo da trindade, emanam 7 linhas, emanam 7 luzes, emanam 7 consciências primordiais, certo? Esses 7 são chamados de autogerados, são chamados de Ishvaras no Oriente. Na tradição hebraica cabalística são chamados dos 7 Elohims. 7 Elohim, na verdade. Elohim o plural é Elohim. Então, pessoal, essa escala de 7, ela vai se projetando desde lá de cima até o mundo material, né? Que é esse que nós vivemos, que nós evoluímos, vai se projetando sempre respeitando esse padrão, de 7. Então, a evolução do cosmo, ela é regida, né? Ela é feita em 7 etapas, que são chamados de sistemas evolutivos. Esses sistemas, eles se subdividem em cadeias e em globos, em rondas planetárias ou globos, certo? E são sempre na escala de 7. Nós, aqui na Terra, a Terra é o 4º globo da 4ª cadeia planetária do 4º sistema evolutivo. Então é o 4º, né? A Terra é o 4º, faz sentido, a Terra é o 4º planeta a partir do Sol, contando o próprio Sol. O Sol, Mercúrio, Vênus e a Terra, né? Então, nós vivemos no quaternário, nós somos regidos pela escala quaternária, né? Os 4 pontos cardeais, os 4 reinos da natureza, os 4 elementos da natureza, os elementos da alquimia, fogo, terra, água, ar, o ar, enfim. Certo pessoal, que isso há muitos e muitos milhões de anos, segundo, né, os compêndios teosóficos, que são originários de livros, né, de tradições muito antigas que estão resguardados ali no Tibete, nos Himalaias, nas bibliotecas ocultas que existem ali. Então, são as estâncias de Dzian, que são originárias de um livro oculto que é chamado livro de Kyuté, né? São esses livros, esses compêndios que nos trazem esse conhecimento. Então, em determinado momento da evolução, imagina agora justamente o 4º sistema, o 4º globo, a 4ª cadeia, houve uma necessidade de se apressar a evolução. A evolução estava muito atrasada. Houve uma necessidade de apressar. Como, na verdade, o tempo é uma maia, né? Essa noção de realidade, é claro que o eterno e o que é espiritual, o que é sagrado, o que é puro, o mundo das ideias, o mundo da consciência, ele está além do tempo, né? Não existe essa questão de tempo. O tempo e essa divisão, ela é necessária para nós que estamos aqui, né, utilizando nossa mente concreta. Pois bem, se fez necessário ir buscar no futuro, né, lógico, respeitando essa questão da Maia, né, essa questão da própria ilusão do tempo, mas buscar no futuro a solução
para o atraso evolucional que se passava na Terra, né? Com reverberação justamente na própria evolução humana, tá? Num determinado momento da evolução que precedeu aí em duas etapas o atual. Então, a quarta hierarquia, que é a hierarquia típica da Terra, não estava dando conta, foi necessário chamar o quê? A quinta hierarquia. Só que houve uma questão evolucional, que nós chamamos de a Guerra dos Céus, né? No Oriente é chamada de Taraka-Maya, que ocasionou que a queda dos anjos. Na semana passada eu mencionei, falei um pouquinho disso, né? Da tradição do Graal, relacionada à perda da esmeralda, da fronte, vamos dizer assim, da representação do príncipe, né? Da quinta hierarquia, que é chamada de Lúcifer, Luciferus. Lembrando que o próprio nome Lúcifer, Luciferus, se refere ao que é o portador da luz. Essa hierarquia, que é também chamada de hierarquia venusiana, a quinta hierarquia, parte dela se recusou a prestar esse papel na evolução do sistema Terra, tá? E essa recusa, né? Essa recusa fez com que o Eterno fosse buscar mais além ainda, no futuro, além do quinto, além da hierarquia de Lúcifer. Então foi buscar na sexta hierarquia, que no caso é a hierarquia de Micael, hierarquia de Miguel, de Micael. Então o quinto senhor, né, o quinto, que é também, essas consciências, pessoal, são chamados também de planetários. Então, a quinta hierarquia, que deveria passar a ser a comandante da evolução do sistema, como ela se recusou, ela teve que descer, mas desceu rebelada e por força, por comando de quem? De Miguel, né? Que é chamado em hebraico de Micael. A etimologia da palavra Micael é muito interessante, porque Mi significa quem, Ka, como, e El, Deus. Então, significa Micael quem como Deus. Claro que, no caso, claro, Miguel, Micael, nesse contexto, estava representando justamente o que é a vontade do próprio Eterno. Né? Lembrando que o Eterno ele é a própria representação da vontade universal. Então, nesse contexto, o que acontece? A sexta hierarquia, Micael é quem como Deus, aquele que age como El, que é o Eterno. Né? Essa palavra, essa partícula El em hebraico, se refere justamente ao Eterno que não se pode nominar, né? Porque você não pode definir o que não tem fins, o que é infinito. Tá? Então, a iconografia de Micael é muito significativa justamente porque ele traz o que? Ele traz a balança da justiça, né? O equilíbrio. Um dos atributos principais de Micael é o equilíbrio, e com sua espada flamígera, né? Ele joga o seu irmão mais novo, rebelado, que aí passou a fazer um papel de a quinta hierarquia de Lúcifer, fazer um papel de oposição na evolução, começou a fazer um papel de oposição, de involução, de revolta, de uma distorção, de uma percepção distorcida da realidade, procurando influenciar aí os humanos nesse sentido, né, de desvirtuamento de Dharma nesse sentido de lei, né, o Dharma representado ali na própria balança, que o São Micael segura na sua mão esquerda, né? Mas então, Micael com a sua espada flamígera joga o seu irmão, né, na terra, na matéria, e vem junto, né? Vem junto, claro, cai junto, só que cai consciente. A sexta hierarquia micaelina cai consciente, né? Vem consciente, né? Como próprio respeito, né, à ordem do Eterno. A ordem do Eterno. Então, esse simbolismo de São Miguel
se remete justamente a esse fato, tá? Se remete justamente a esse fato, porque nesse caso, a serpente, né, que está debaixo de Micael, que é subjugada por Micael, é quem? É justamente Lúcifer, que cai o quê? Cai como uma serpente rebelada. Né? Aí fazendo papel, claro, da tentação, né? Mas que ao mesmo tempo teve um papel importantíssimo na evolução da própria espécie, do próprio gênero humano, certo? Então o que acontece, pessoal? Olha que coisa fantástica, né? Porque a Terra, o sistema Terra é o quarto de 7, quarto numa escala de 7. Só que em virtude desse acontecimento cósmico, de uma grandiosidade, de uma complexidade que nós não conseguimos nem elaborar muito bem, mas vejam que o quarto planetário, né, o quarto, que é vou dizer, a consciência que comanda a própria evolução da Terra, passou a ser feita pela sexta hierarquia, por Micael. Porque a quinta estava parcialmente rebelada, é uma parte da hierarquia de Lúcifer que cai como sombra, que cai como trevas, tá? Então, é claro, existe a questão, a acepção de Lúcifer como luz e como sombra, tá bom? Mas é certo que quando houve a queda na matéria, realmente 1/3 da hierarquia caiu rebelada, né? Caiu rebelada. Aí vem até a questão do próprio número 666, né, que é chamado o número da besta, né, porque 1/3 da hierarquia representa 3, é o padrão, as hierarquias têm o padrão 1000, né, 1/3 representa 333, que com a queda e a polarização entre masculino e feminino, né, quando houve a polarização do sexo na própria evolução humana, então 333 masculinos, 336 femininos, como aspectos, formando aí o 666 como rebelião, entendeu? Como falta de consciência. Lembrando que parte, né, aí 2/3, portanto 666 da própria hierarquia de Lúcifer, permaneceram ali com a sua consciência né, nessa questão ainda do futuro, lógico, segundo a nossa percepção da realidade. Por isso, inclusive, pessoal, que esse fato é chamado de saque contra o futuro, tá bom? Pessoal, temos mais alguns minutinhos. Se você está curtindo esse programa, se você está curtindo este vídeo, este áudio, né, faça a sua inscrição. Faça sua inscrição na nossa página no YouTube, www.youtube.com/semente abstrata. Faça sua inscrição, deixe a sua curtidinha, tá bom? E divulgue, ajude a divulgar e a compartilhar o nosso trabalho, o trabalho do Semente Abstrata. Visite também as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, www.facebook.com/semente abstrata e Instagram, @semente abstrata, perdão, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos aqui para os finalmente, para os nossos últimos minutos, falando, portanto, desse grandioso simbolismo que representa a consciência, a hierarquia de Arcanjo Micael, de Arcanjo Miguel. Eu lembro que aqui no comecinho do nosso bate-papo, eu mencionei que hoje, o dia 29 de setembro, se celebra a data de São Miguel, arcanjo, mas também de São Gabriel e São Rafael, né? O que pode parecer um pouco esquisito falar, mas são os 3 no mesmo dia, né? É interessante, porque eu estava até refletindo um pouco a esse respeito, né, de ser no mesmo dia São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e me parece justamente que tem uma ligação muito grande com esse fato que eu acabei de mencionar, né, essa chamada queda dos anjos, né, a chamada também, essa tradição existe no Oriente também, nas tradições do Oriente, nas tradições da Índia, do Tibete, é chamada de Tarakamai, a Guerra dos Céus,
tá? Existe também. Agora, vejam o seguinte, Micael representa a sexta hierarquia. Ele teve a sexta hierarquia, que é também chamada de... Lembra que a quinta hierarquia é chamada de venusiana, né? E a sexta hierarquia é relacionada a Mercúrio. Quinta Vênus e a sexta Mercúrio. Essas hierarquias, pessoal, elas vieram fazer esse papel, né, de comandantes, no caso a sexta hierarquia de comandante da evolução do quarto sistema evolutivo. Então é o sexto planetário Micael fazendo a função do quê? De comandante, né, de regente da evolução do quarto sistema evolutivo, do sistema Terra. E vamos dizer assim, o Senhor, o planetário que representa, que é a própria Terra, que representa o quarto sistema, o quarto globo, é São Rafael. É São Rafael. São Rafael é chamado, o arcanjo, o anjo da cura, né? É aquele que cura, aquele que traz a cura. O que é muito auspicioso também nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas, no caso, o arcanjo Micael, que tem dentro dele, lembrando que a evolução é sempre acumulativa, então ele tem a consciência de Micael sendo a sexta, ele tem dentro, a consciência de Micael tem dentro dela a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Então, no caso, Rafael é, nesse aspecto, um próprio aspecto, né? Nesse ponto, é o próprio aspecto da própria consciência de Micael. Só que aí, Rafael é como quarto, né? É como o dirigente da hierarquia humana, né? No caso, Micael é dirigente da sexta hierarquia, que está bem mais além de nós. Lúcifer, o quinto senhor, é relacionado à hierarquia dos anjos, né? E segundo a teosofia, a Gupta Vidya, Micael é dos semideuses, já é a sexta hierarquia. Mas é, portanto, o sexto senhor, o sexto planetário fazendo o papel do quarto. E Gabriel é interessante também, pessoal, porque Gabriel é o anjo mensageiro, né? Gabriel vem do hebraico, né, a palavra Gabriel, que fala a força e a proteção de Deus. Ele foi a consciência de Gabriel que trouxe o que? A mensagem, né? A Isabel dizendo sobre o nascimento de João Batista e a Virgem Maria dizendo o próprio nascimento de Jesus, né? O arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel é ligado à Lua. É ligado à Lua. E foi justamente naquele período que eu falei da cosmogênese, né, quando houve a queda dos anjos, a queda das hierarquias, foi justamente no período, na etapa relacionada à evolução da Lua. Lógico, isso como consciência, tá? Isso como consciência. A queda das hierarquias, a queda das quinta hierarquia, que foi trazida pela sexta, foi na fase evolutiva relacionada à Lua, né? Que a Lua é o planeta sagrado relacionado aí à própria consciência de Gabriel. Rafael, Mercúrio e Miguel ao próprio Sol, né? Você juntando o Sol de Micael e a Lua de Gabriel, você tem aí o quê? Mercúrio, né? Você tem a própria representação, né, alquímica, as bodas alquímicas, que transformam o princípio masculino solar e o feminino lunar, o que? No princípio andrógeno, que é representado aí, portanto, por Mercúrio. E existe um jogo, né, entre Rafael e Micael, né, cada um tendo um papel como Mercúrio e como Sol, dependendo aí do ponto de vista que você está analisando, tá bom? Mas é algo muito grandioso, é algo muito excelso, e eu deixo aqui, portanto, a minha mensagem final de uma boa semana a todos, e que nós estejamos aí conectados a essa grandiosa luz, a essa grande consciência de Micael, Gabriel e Rafael. Obrigado, pessoal.